Vamos dar início à nossa reunião. Todos já assistiram às aulas de raiz e caule? Boa tarde. Bom. Tá. Em crescimento primário, sim. Tá. É porque na raiz, quando comenta desse jeito, porque o floema pode, normalmente ele está intercalado, né, entre um polo de xilema e outro. Então acaba que não é assim, o xilema tá todo, ele vai ser mais externo porque as células do elemento de tubo crivado do floema, elas vão estar mais internas, enquanto que vão ser células parenquimáticas do floema que vão estar mais para fora. Já no xilema você tem protoxilema mais para fora e o metaxilema mais para dentro. Isso pode mudar também, tem planta que isso vai ser diferente. A questão é que os elementos de condução do xilema, eles estão mais externalizados do que o floema, no caso. Então seria aquela projeção, Aqui no caso, na imagem aqui do Thyssen-Zeiger, a gente tem o xilema e o floema, os dois, vamos dizer assim, estão igualmente externados. Eles estão na mesma distância do endoderme. Só que o que nós temos é que, normalmente, as células de elemento de tubo crivado, que vão ser as células condutoras do floema, elas vão estar um pouquinho mais externas. E as do xilema, você já tem esse acesso, e aqui no caso é o dicotiledôneo, mas em monocotiledôneo a gente vê bem melhor. Deixa eu pegar aqui, raiz de... Agora eu consegui ver um pouco melhor, porque... Aqui no caso, ó. Acho um pouco mais difícil de ver do que no caule, isso é mais... Aqui é a raiz do milho. Nós temos aqui, tem floema aqui. Tem floema aqui, mas a gente tem o xilema, metaxilema aqui e protoxilema até aqui. Mas a questão, tanto que no crescimento secundário, isso não ocorre. Ele vai ficar igual no caule durante ao longo de toda a planta. A questão é que a absorção pelo xilema ocorre primeiro. Quer dizer, ocorre primeiro. Só vai ocorrer a absorção pelo xilema na raiz, né? E o floema aqui, ele fica mais internalizado por conta disso. Ele é mais protegido, para não acontecer algum dano de absorver e ter contato com o floema, produzir algum problema no floema, no caso da absorção pela raiz. E o protoxilema, ele já está aqui, você consegue ter um protoxilema logo abaixo da endoderme, onde que era para ter uma célula do periciclo. Aqui no caso também nós temos a célula que pode ser elemento de vasodiferenciação. Não, essa daqui está com a parede celular bem clarinha azul, então não é de xilema não. Mas aqui no caso, protoxilema, ele já tá, ele vem, a fileira de xilema, ela vem bem mais externa do que a do floema, que fica mais internamente mais protegida por células parenquimáticas, algumas fibras e outro tipo de tecido. Não, isso é raiz. Raiz de monocotiledônea. Raiz de milho. Daí o dicotiledôneo, sim. A questão é que nós temos, o que na turma anterior eles perguntaram. Eu vou deixar disponibilizado lá no canal no YouTube essas sessões de dúvidas que pediram, nessa turma aqui que pediram na aula passada, né, para disponibilizar. E eu vou deixar as das duas turmas, vocês podem ter acesso, se numa turma tiver dúvida, que sanem a dúvida de vocês podem conferir lá. Aí eles fizeram essa pergunta qual que é a diferença de uma raiz de monocotiledônea para um caule de dicotiledônea.
Aí eu falei que o principal seria essa questão. No caule nós temos feixes vasculares. E na raiz nós temos um cilindro vascular. Como se fosse um grande feixe apenas. Que seria essa... Aí a endoderme está aqui bem espessa, com a parede bem espessa. Apresentando esse espessamento característico de monocotiledônea em U. Pode ter em eudicotiledônea, mas é característico em monocotiledônea, quase sempre vai apresentar. E essa questão que você perguntou da externalidade do protoxilema, das coisas, é isso. O floema ele vai estar intercalando o xilema, só que ele está normalmente rodeado por células parenquimáticas. Já o xilema ele é primeiro, por conta da água ter que ser absorvida e cair no xilema, ele vai ter essa questão mais externa. E aí, no caso aqui, ó, nós temos o metaxilema endarco e o protoxilema exarco. E isso pode ser diferente. Pode ser o metaxilema exarco e o protoxilema endarco. Isso vai variar também. A questão da externalização é só essa. O xilema ele tem que receber o conteúdo que está sendo absorvido. Mais alguma dúvida? Não. O que compõe a madeira são células lignificadas. Quando fala em madeira em si, é o elemento de vaso xilema. Traqueídes. Traqueídes são as estruturas, as células diferenciadas de gimnosperma. Gimnosperma não tem elemento de vaso, só vai ter traqueíde. Em angiosperma a gente vai ter traqueídes e elementos de vaso, como elemento de condução. A madeira são todos os tecidos do xilema, elemento de vaso, traqueídes, parênquimas, fibras. Esclerênquima é um tipo de parênquima composto de células altamente diferenciadas, mortas, sem atividade metabólica, que vão ter lignificação. Só que a diferença, por exemplo, do esclerênquima para o elemento de vaso é que o elemento de vaso ele teve uma diferenciação para ser um tecido condutor. Ele tem um certo diâmetro para poder conduzir isso, ou seja, o lúmen dele é maior e não tem tanto espessamento da parede quanto as do esclerênquima. O esclerênquima é lúmen de diâmetro pequeno, altamente lignificada para fazer sustentação e para fazer proteção contra herbivoria. O esclerênquima ele pode ter fibras associadas a esclerênquima, esclereídeos, osteoesclereídeos. Essas são as células do esclerênquima, fibras e alguns esclereídeos. A dúvida do David Lansky. Exercício de fixação, eu coloquei uma série de um questionário lá, uma série de exercícios que valem ponto extra. Rizoma e estolão. O rizoma é um caule modificado subterrâneo que vai ter a função de armazenamento e como estrutura de propagação clonal vegetativo. O estolão ele é um caule que ele não é subterrâneo e vai ter a mesma função do rizoma. A diferença é praticamente só a posição. O rizoma é subterrâneo, o estolão ele fica acima do solo. Como o rizoma ele fica abaixo do solo, ele vai adquirir algumas características, como características mais rústicas por ter que se proteger do solo. Ele acaba não tendo nenhum tipo de pigmento fotossintetizante. O estolão pode apresentar por tomar luz, porque os amiloplastos, que são um tipo de cloroplasto que armazena amido, se eles receberem luz, eles podem se orientar a transformar esse conteúdo deles, que antes era amido, em cloroplasto, em clorofila. G maxilar é igual a gema lateral, mas isso depende. Isso aí é questão de nomenclatura, de taxonomia, de posição relativa a algum órgão. O colênquima, aqui nessa raiz aqui a gente tem a epiderme e a exoderme só, não tem colênquima não. Deixa eu ver se uma das imagens de caule aqui tem, aqui é meristema. Não,
Na aula anterior teve... Ah, mas eu expliquei do colenkma mais. Aqui tem colenkma. Mas eu expliquei mais pro desenho. Vou mostrar para vocês. Ó, nós temos a epiderme. Ela seria composta por células isodiamétricas e tabulares. O que acontece? Ela é isodiamétrica porque você consegue dividir ela em eixos de simetria. Praticamente todo eixo que você fizer uma secção nela, você consegue uma simetria. E ela vai estar presente, ela vai praticamente sempre ter o formato parecido, sem espaço intercelular, né? Com a parede teoricamente pouco espessa, mas pode apresentar diferença de espessura, isso é uma questão mais ambiental. E nós temos o colenkma. O colenkma, ele vai ter a parede um pouco mais espessa, vai ficar depositado abaixo da epiderme. Pode ter colenkma em outros tecidos sem ser abaixo da epiderme. Como ele é um tecido de sustentação, ele pode aparecer como diferenciamento de alguma célula parenquimática para sustentação. No caso da pergunta, que foi sobre o colenkma estar abaixo do... estolão, não tem nada a ver com forma de organização dos feixes vasculares no caule, não. Eu vou terminar de responder a pergunta anterior. O colenkma, ele vem, no caso das imagens que a gente citou, de como a gente citou, ele vem abaixo da... Ah, tá. Depois eu falo do estelo. Ele vem abaixo da epiderme. Ele apresenta células bem próximas do formato da epiderme, células isodiamétricas, só que ele vai apresentar um tipo de deposição da parede diferente. Por exemplo, eu posso ter, em vez de angular, como estava, no ângulo de 90 graus, eu posso ter a parede com esse tipo de deposição. Isso aqui não faz diferença, vamos dizer assim, para o ambiente, como adaptação. Isso é mais uma questão de geometria e arquitetura da planta, que é utilizada na taxonomia para poder identificar se é aquela espécie mesmo, se é outra espécie, às vezes eles utilizam isso como identificação de alguma ordem como família, algum grupo como família, ordem e tal. O colenkma vai ser isso, vai ser esse tecido com um maior espessamento da parede celular e ele tem uma morfologia próxima da epiderme, só que ele vai apresentar nessas regiões aqui, de onde tinha esse ângulo ortogonal ali, mais deposição. Ele pode ter um lúmen bem fino, em vez de ter o lúmen igual na epiderme, que nós temos o centro bem ocupado pelo facúolo, ele pode ser menor no caso do colenkma, e aí é assim que ele identifica o colenkma da epiderme. E ele vai ser um tecido parenquimático de função de preenchimento e sustentação. Só que como ele tem um maior espessamento da parede celular, ele tem mais dificuldade de poder se desdiferenciar em algum outro tecido. O estelo, o que acontece? Estelo, como eu falei, significa coluna. Essa é a raiz. Nós temos aqui o protostelo, que seria característico de pteridófitos, e alguns órgãos talvez não diferenciados e tal. O que nós vamos ter? No caso aqui nós temos uma coluna de formato bem caótico, ela não tem uma diferenciação bem, um arranjo bem estruturado, bem ordenado. Por isso que é protostelo, porque é o tipo de coluna central de plantas mais primitivas. O sifonostelo, ele pode estar presente em alguns pecíolos, em algumas plantas, e o sifão seria esse tipo aqui de encanamento sinuoso. No caso, nós temos um sifão em forma de U, uma coluna em forma de U. Tem algumas pteridófitas que têm esse tipo de coluna também, mas a diferença até então seria só na morfologia.
o eustelo, eu de verdadeiro, coluna verdadeiro, seria esse característico de eudicotiledôneas, onde nós temos os feixes vasculares com o centro concêntrico ao caule. Deixa eu... O que acontece aqui nessa imagem? Isso aqui já está em crescimento secundário. Nós vamos ter essa região aqui, que é o feixe. Quer dizer, o feixe é o conjunto dos feixes vasculares. Esses feixes vasculares estão denotados que nós temos fibras extraxilemáticas do floema, ou também, eles perguntaram na aula anterior, por que é extraxilemática se está no floema. Elas são extraxilemáticas porque são fibras que não estão no xilema. Eu posso chamar aqui de fibras do floema. Nós temos o floema, o câmbio vascular no centro e o xilema. E esse círculo concêntrico entre os feixes é denominado de eustelo, que seria coluna verdadeira. O atactostelo, ele tem os feixes dispostos de forma aleatória. O que acontece? No caso do eustelo, eu vou ter uma região central preenchida por parênquima, que é a região da medula central. Da medula, que não vai acontecer no atactostelo. Porque o atactostelo, embora nessa figura aqui nós tenhamos presença de parênquima central, ele não é delimitado nem circundado pelo feixe. E pode ser que em alguma parte dessa planta, ao fazer o corte, haja um feixe vascular nessa parte central. Por isso que não considera que tenha medula. E então o estelo seria isso. Ele é apenas a conformação dos feixes vasculares no caule. Como que está distribuída... Oi? Ele é o cara... Não, isso o de eudicotiledônea, ele vai ser esse eustelo aqui. Esse é o característico. Pode ser que igual eu comentei, a arácea, por exemplo, ela é monocotiledônea e a folha dela não tem características de monocotiledônea. É uma folha grande, com forma palmada, com regiões onde sofreu morte celular programada, que ela vai apresentar umas reentrâncias, uns buracos no meio da folha. Então isso não é regra. Geralmente, eudicotiledônea vai apresentar esse caule no formato eustelo. Crescimento secundário, ele passa pelo eustelo e depois ele vai ficar praticamente igual ao eustelo, só que nós vamos ter, onde tem essa medula parenquimática aqui, ela vai estar preenchida por lenho, que é a madeira, que é o tecido do xilema. E ela vai ter lenho recente, mais próxima do câmbio aqui, que é o lenho composto por células mais recentes, que tem a função de transporte de água, sendo que mais internamente aquelas células cessaram a sua função de transporte. Então esse daqui é bem característico de eudicotiledônea, mas pode ser que você não pode afirmar que todas as eudicotiledôneas vão ser assim. E esse daqui, ele é bem característico de monocotiledônea. Normalmente as monocotiledôneas vão apresentar esse caule do tipo atactostélico. Mas não pode afirmar também que todas as monocotiledôneas vão ser assim, não. Que na natureza você pode encontrar uma monocotiledônea com uma formação diferente e acabar atribuindo um nome novo. O estelo é isso, ele é a formação dessas colunas no caule. Qual que é a morfologia? Aí se utiliza para classificação na taxonomia, porque a taxonomia, ao classificar, você tem que passar por algumas chaves de classificação. Por exemplo, você começa, qual que é o tipo de raiz? Fasciculada ou pivotante? Aí depois de você descobrir, é fasciculada, aí você vai, qual que é o tipo de caule? Tactostélico. Qual que é o tipo de folha?
Paralelinérvia. Aí você chegou, então é uma Poácea, família do milho. Ao atender essas questões da chave, onde você tem uma chave dicotômica, que você tem duas alternativas para chegar no próximo item que você vai ter que passar por essa escolha, no final você descobre qual que é o grupo que aquela planta pertence. Então é para isso. Agora, igual já perguntaram aqui, qual que é a importância de se entender a morfologia do estelo para agronomia, por exemplo? Na enxertia, eu faço a conexão do órgão de duas plantas, por exemplo. O sistema radicular de uma planta de interesse, que ela vai ter mais tolerância à doença, tolerância a estresse, como seca e alagamento. Aí eu pego essa planta como meu cavalo. Ela vai fornecer a parte de baixo da planta, raiz e uma região de transição, caule-raiz, caule-raiz e uma certa parte do caule. Eu vou fazer um corte, tem vários tipos de cortes, não entra aqui no comentário que isso são tipos de cortes agronômicos para determinado tipo de planta, como que a gente quer fazer a pega da enxertia. Aí eu vou pegar a parte aérea de uma planta que talvez tenha um fruto mais doce, por exemplo, no café eu pego a parte da raiz do café conilon e utilizo a parte aérea do café arábica. O café conilon tem mais tolerância a ser contaminado por patógenos como nematóides de solo. Então eu uso ele para se proteger do nematóide e pego a parte de cima do arábica que tem maior valor econômico e faço essa enxertia. Só que a enxertia ela tem que conectar o câmbio vascular aqui das duas partes do órgão do cavalo com o órgão do cavaleiro. Então, para conseguir uma conexão onde vai gerar um calo e esse calo vai gerar células meristemáticas que vão poder fundir um órgão de uma planta a outra, eu preciso de ter uma boa probabilidade de encostar essa região meristemática uma na outra. Sendo que no ataque tostélico aqui é menos de 3% que conseguem efetivar essa enxertia por conta de essas regiões meristemáticas que estariam nos feixes vasculares aqui entre o xilema e o floema. É muito difícil de eu encontrar em plantas diferentes uma conexão aleatoriamente entre esses tecidos meristemáticos. E se eu encontrar, vai ser apenas um tecido, um feixe que vai conduzir a água e sais minerais do xilema e hormônios e fotoassimilados do floema. Então eu não consigo fazer a enxertia. Por isso que é importante você saber qual que é o tipo de formação do estelo antes de tentar fazer algum tipo de enxertia ou essa relação mesmo praticamente só na enxertia mesmo, mas tem algumas outras aplicações na questão de fitopatologia, de controle, anelamento, por exemplo. Se eu tenho uma árvore, eu sei que ela tem um crescimento eustélico, 99% de chance. Então eu sei que o floema dela é mais externo aqui, que o que está para fora aqui vai ser a periderme, que eu posso fazer essa remoção, que eu vou ter um acúmulo de auxina que vai fazer com que eu tenha a produção de brotos laterais, e isso eu vou poder utilizar para fazer estaquia. E aí tem uma série de que você tem que estudar cada planta independentemente para poder fazer algumas adoções de manejo. Por exemplo, eu quero fazer estaquia, eu quero fazer enxertia, qual que é a utilidade que vai ser dada aquele tipo de trabalho, tanto na pesquisa quanto para apenas produção. As fibras extraxilemáticas, aqui nós estamos mostrando, elas são extraxilemáticas porque não são no xilema. Elas aparecem tanto em crescimento secundário quanto primário. No crescimento secundário eu vou ter muito mais fibra, mas eu posso aparecer fibra fora do xilema também. A questão de ser extraxilemática é que ela é fora do xilema. Ou seja, no caso aqui eu poderia chamar de fibra do floema, porque ela está aqui no floema, temos o câmbio, o floema aqui. Então fibras pode aparecer tanto crescimento secundário quanto crescimento primário. E crescimento secundário sempre vai ter fibra, porque precisa das fibras para conferir rigidez.
Não, o câmbio fascicular ele pode apresentar sem ser só em feixes colaterais. No caso, o câmbio fascicular ele vai apresentar em eudicotiledônia. Ele é essa região aqui entre o xilema e o floema. O interfascicular seria aqui, ó. Eu tenho, ó, essa imagem já tá no, tá. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o câmbio, é a região entre o xilema e o floema. Células meristemáticas que vão dar origem a xilema para dentro no crescimento secundário e floema para fora. E o que acontece? Antes de ter desenvolvimento do câmbio, eu vou ter estruturas no crescimento primário que vão ser o câmbio fascicular e o câmbio interfascicular. A diferença é que eles vão dar origem, vão se tornar tudo o câmbio vascular depois do desenvolvimento final da diferenciação completa. Eles se tornam o câmbio vascular. Só que antes de se tornar o câmbio vascular, eu tenho essa diferença de nomenclatura de fascicular e interfascicular pela posição, que o fascicular vai estar dentro do feixe, fascicular é de feixe o nome, ele vai estar aqui dentro do feixe, e o interfascicular vai estar entre um feixe e outro. E quando aparecer o desenvolvimento completo, a diferenciação completa do câmbio vascular, os dois vão se fundir. Pode ser feixe colateral ou não. Normalmente vai ser feixe colateral, é o tipo mais comum, que é essa questão aqui, o xilema para um lado e o floema para o outro. Mas pode ir anficrival, anfivasal, pode acontecer também. Seria apresentar xilema, onde aqui está as fibras do floema, fibras extraxilemáticas, talvez tivesse um xilema aqui. Mas em crescimento secundário, quando apresenta madeira, aqui ele está começando o crescimento, está em crescimento secundário, mas não começou o desenvolvimento, porque, como eu disse, essa região parenquimática aqui da medula, ela iria se transformar em lenho tardio. Eu já respondi essa da fibra extraxilemática, né? Não sei se... Já. Agora, aqui respondi essa questão. Aí, questão do filogênio e da periderme. O filogênio, ele é um meristema secundário. Meristema secundário é aquele meristema que não teve origem embrionária. No caso do filogênio, lembra que eu comentei que células parenquimáticas elas têm capacidade meristemática? Elas podem sofrer a desdiferenciação e se transformar em células meristemáticas. Aqui no caso nós temos uma lenticela sendo formada, que é o crescimento secundário inicial. Nós temos aqui parênquima, né? Células do parênquima. E o que acontece? Essas células do parênquima aqui, que nós temos depois nós temos o xilema, que seria o lenho, a madeira, né? Aí nós vamos ter daqui do câmbio para fora, isso aqui é o que é chamado de casca. O floema mais a periderme. O filogênio, ele é um tecido que o parênquima, quando começa a sinalização para ter o desenvolvimento do crescimento secundário, esse parênquima ele vai sofrer a desdiferenciação e formar o meristema, mais ou menos nessa região aqui, assim, que vai se chamar de filogênio. Esse filogênio vai produzir filema e filoderme, que vai compor a periderme, que nós tínhamos a epiderme. Após o filogênio começar a produzir filema e filoderme para fora, filema para dentro, ele vai começar a empurrar o tecido que nós tínhamos da epiderme, e esse tecido da epiderme, que poderia conter estômatos, igual aqui nós temos tricomas, ele vai ser destacado, vai ser removido, e o que vai ficar no local
vai ser essa periderme. E ainda tem um tecido que pode ser confundido com a periderme, que é o ritidoma, que é característico de mirtácea. Jabuticaba, eucalipto, eles têm uma película destacável de lignina, de células de lignina, que seria a epiderme. A epiderme dela ela é constantemente descamada, ela lignifica, fica destacável e é uma característica para a identificação da família. Mas aquilo, o ritidoma não é a casca. A casca seria essa região do câmbio para fora. Nós temos aqui o floema, né? Até aqui. E o que está depois desse floema seria a periderme. E o ritidoma, normalmente, ele é composto pela epiderme lignificada que está sendo descamada pela planta, removida. Mais alguma dúvida? Eu vou comentar aqui dos cortes, que teve gente que queria saber da outra turma, só que depois saiu da reunião. Eu já respondo para vocês, respondo para eles na outra aula. Isso daqui é um corte de caule de monocotiledônia, um corte longitudinal. O que nós vemos aqui de diferente? Esse é um de eudicotiledônia. Como eu falei que as eudicotiledôneas normalmente vão formar os feixes vasculares em uma disposição concêntrica, quando você faz o corte longitudinal, você pega duas extremidades desse círculo, onde os feixes vasculares estão dispersos. No eustelo, que é o caso daqui, eu peguei uma extremidade mais externa de um lado e do outro. No da monocotiledônia, eu já tenho os feixes, como é tactostélico, eles são dispersos aleatoriamente. Então eu posso ter, no caso, apresentando uma coluna de feixes aqui, uma coluna de feixes aqui, outra coluna de feixes logo após aqui fibras, né? Nós temos fibras, e uma coluna de feixes aqui. Como eu posso ter o interrompimento dessa coluna, a disposição dessa coluna mais angular, aqui no caso nós temos, está em 90 graus, mas eu posso ter ela um pouco angulada e tal. A diferença dos dois seria isso, os feixes concêntricos eu consigo ver de um lado e do outro, e no caso de monocotiledônia eu consigo ver ao longo de todo o corte longitudinal. E aqui eu consigo ver o parênquima da medula no corte, e em monocotiledônia eu vejo alguns polos de parênquima. E aqui tem essa coluna aqui bem definida de fibras do lado dos elementos de vaso, do feixe de xilema. Então, um feixe aqui logo ele está com dois, isso é característica de identificação. Nós temos uma coluna de elementos de vaso e do lado tem outra. Aqui essa coluna cessa, e essa que é a questão de identificação dessa lâmina aqui, que a gente não comenta muito de corte longitudinal na aula, é mais na lâmina mesmo. Mais alguma dúvida? Nada. Eu vou disponibilizar as dúvidas depois, e depois
Vocês olhem da outra turma também se quiserem, se tem alguma dúvida. As aulas estão todas disponibilizadas já. Se alguém quiser assistir tudo e depois tirar dúvida também na aula, vou colocar o link. Ah não, foi da outra turma que eu coloquei só. O da outra turma eu não vou colocar no Moodle não. Aí é só acessar lá no YouTube que vai estar lá também. Vou colocar só esse que eu gravei pra vocês agora lá no Moodle. Só que ao entrar no YouTube vai ter lá. Vai estar identificado de qual turma que foi a reunião. Até tiveram muitas dúvidas semelhantes nas duas turmas. Da questão avaliativa está tudo bem explicado. O trabalho de lâminas, vocês vão pegar as lâminas que eu disponibilizei no Moodle. São 3 desenhos por tópico, sendo que o tópico de estruturas secretoras não tem lâmina. Vocês vão pegar aqueles desenhos lá e vão fazer esquemas identificando os tecidos e as células que compõem esses tecidos dentro de cada órgão, do jeito as lâminas elas não estão identificadas lá, só estão imagens de lâminas microscópicas reais. Então vocês vão ter que fazer um esquema, não precisa ser nada muito elaborado, é só colocar mais ou menos o formato que teria cada célula e cada tecido e enviar para mim. Pode ser feito à mão e depois escanear, ou pode fazer direto com a ajuda de softwares, que eu coloquei links para download de softwares gratuitos no Moodle. Não, tem que ser desenhado, não pode identificar nas próprias fotos. O que você pode fazer nas fotos é você utilizar um pincel com transparência alta, e aí pode fazer isso. Você pega, por exemplo, eu estou com o pincel, um pincel de cada cor para cada célula, para cada órgão, com transparência. E nossa, o pincel, né? Cadê a transparência desse? Deixa eu abrir no outro programa. Tem que ver onde que tá a transparência aqui. O que eu uso para desenhar é o Open Canvas. Mas o Open Canvas não é gratuito, também
ensinar para vocês e não pode utilizar. Depois eu vejo, mas no caso vocês teriam que usar alguma coisa com um pincel com transparência, que vocês passassem com a cor em cima daquele tecido e identificasse, ó, tecido com tal cor é esse. Só que isso vai gerar um problema, porque eu quero que identifique as células, por exemplo, aqui elemento de vaso, fibras do xilema, fibras do floema, fibras extraxilemáticas, o câmbio, o floema. Aí eu acho que no esquema fica mais fácil, que o esquema você pode pegar e fazer com formas geométricas. Você vai fazer o caule, você já fez aqui o centro, aí você coloca os elementos de vaso, os feixes. Aí eu acho que fica mais fácil de fazer com as formas geométricas direto assim, para identificar a célula e tal, e os feixes, os diferentes tipos. Tá. É só colocar aqui no Lighten, então, que você consegue fazer, não é transparência, mas você consegue fazer com que a cor ela não preencha a cor da camada de baixo completamente. Ela gera esse tipo de efeito. A Multiply também serve. O Multiply fica até melhor. O questionário é digitado, é tudo digitado. Aí o que eu estava falando aqui no caso, você pode colocar uma cor, falar assim, ó, isso aqui é xilema. Aí elemento de vaso, você pode puxar uma setinha e tal, no desenho pode fazer isso sim. Mas tem que identificar tudo certinho. Vai me mandar o arquivo com a foto identificada, todos os tecidos e as células, com o nome. Aí o nome você vai ter que colocar, tipo, eu não sei se... Igual nos slides tem umas fotos de artigo que a gente identifica, coloca a sigla no tecido e identifica depois a parte, num texto, o que aquela sigla corresponde. Você aplica o pincel com a transparência, setas para células e faz a descrição igual o memorial descritivo se você estivesse fazendo uma planta de arquitetura, você faz o memorial descritivo, que aí você coloca todas as siglas, as coisas, depois você separa um material com as siglas e os significados delas. E aí você entrega os dois, o desenho e o memorial com as siglas e as suas identificações. Esse aqui que eu estou usando é o Paint.net. Ele tá lá, o link disponível no Moodle, ele é gratuito. O questionário vai valer 5 pontos extras, a prova 20 e o desenho 15, do laminário. O principal de desenhar é para vocês fixarem a forma desses tecidos e a posição deles. Professor, Oi.
Olha, eu vou mostrar aqui na raiz. O que você tem que identificar aqui, por exemplo? Essa é uma raiz de monocotiledônio. O que teria que identificar aqui? A endoderme, o córtex. O córtex precisa ter a herênquima? Não. Se você identificou que tem o córtex, que ele é preenchido por células parenquimáticas prioritariamente, pode ter outros tipos de inclusão? Pode, mas é células parenquimáticas. O que células parenquimáticas aqui definem elas? São essas células sem formato ordenado, tem um formato que você não consegue fazer uma distinção, por exemplo, tem uma maior, outra menor, uma mais ovalada, a outra mais esféricazinha. Aqui no caso nós temos também uma com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Então são essas células de formato não padronizado, com espaço intercelular, parede um pouco delgada. E em cima delas nós temos a exoderme, está aqui, e a epiderme, em cima da exoderme. É isso que tem que identificar. Ainda vou entrar no cilindro vascular. A endoderme, o córtex, a exoderme e a epiderme. Aí na epiderme pode ter tricoma e tal. E aí depois que você identificou todos os formatos celulares, os tipos celulares dos tecidos, você vai entrar aqui no cilindro vascular. O cilindro vascular, você sabe que vai ter xilema e floema. E que o floema vai estar alternado no xilema. Então nós temos floema aqui, o xilema aqui. Aí tem floema aqui, xilema aqui. Floema aqui, xilema aqui. Floema aqui, xilema aqui. Floema aqui, xilema aqui. E no caso da raiz de monocotiledônio, vamos ter aqui a medula da raiz, medula parenquimática. O que acontece? Tem um periciclo aqui embaixo da endoderme, no caso. Como o cilindro ele pode ficar complexo no desenho, no esquema de ficar identificando cada um desses polos de xilema, você pode só identificar que tem, por exemplo, abrir aqui um arquivo novo. Aí você identifica, por exemplo, ficou pequeno. Você identifica o cilindro, você pode escrever só aqui, ó, xilema, floema. Você sabe que tenha um polo de xilema aqui e floema intercalado xilema. E colocar que essa daqui é o periciclo e que a endoderme está mais externa. No caso, a endoderme está aqui e o periciclo logo abaixo. E aí colocar, por exemplo, uma seta indicando que isso daqui está preenchido por parênquima. Aí identifica, ó, periciclo, endoderme, depois os outros tecidos. Eu ia só disponibilizar a nota, não ia devolver do semestre passado. Dois alunos, eles vieram perguntando sobre, aí eu enviei para eles o que é que eles haviam errado, mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar no Moodle. Aí eu coloco lá o arquivo corrigido depois que vocês enviarem. Eu não sei se, porque eu teria que enviar por um, porque disponibilizar o de todo mundo acaba sendo antiético, né? Tipo, todo mundo vê o que a outra pessoa fez e tal. Aí eu não acho que fica legal. E um por um daria muito trabalho. Aí eu vou ver se tem alguma forma de disponibilizar após a correção. Como eu vou receber de vocês um por um e corrigir, se eu posso fazer o upload de um arquivo no arquivo que vocês enviaram, entendeu? E aí que eu deixo lá. Aham, sim. 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 É só não cometer barbaridade, tipo colocar xilema fora do cilindro vascular, que teve gente que fez no semestre passado. Teve coisa de colocar tecido que não tinha. Talvez pessoas que não assistiram a aula e depois vieram colocar a estrutura, por exemplo, no nome de estômago, estômio, só que estrômio é de antera, não é de
de folha. Aí é umas coisas dessas que não pode acontecer, que aí você acaba... Tinha gente que tinha feito tudo certo, mas colocou uma estrutura que não precisava colocar e acabou errando tudo. Por exemplo, colocar o na folha o xilema para baixo e o floema para cima. Não, o floema fica para baixo e o xilema fica para cima no cilindro, na nervura central ali. Aí inverter isso não acaba. Não, a questão que eu falei de grupo foi o seguinte: vocês podem se reunir e fazer. A questão é que vocês têm que enviar lá individual. Se vocês se reunirem, tirarem dúvidas e tal, tudo bem. Agora eu vou olhar lá individualmente que eu vou dar a nota. Não, com o nome individual. Não vou dar é o que eu falei de grupo de vocês, seria que vocês poderiam se reunir para fazer a atividade, mas que eu continuaria avaliando individualmente. Então eu não vou avaliar grupo, vocês podem se reunir. Não, mas então, aí seria a cópia, né? Que aí seria um que fez e aí teria cópia de para todo mundo. O que eu falei de realizar em grupo é vocês se reunirem e desenvolverem junto. E aí pode haver algumas semelhanças, mas fazer um arquivo só. E esse arquivo, por isso que eu não queria que fizessem em cima da imagem. Mas aí fica a cargo de vocês, como que vocês vão, se vocês querem enviar a cópia e tal. Não, está igual. Eu acho errado. Eu acho que cada um tinha que fazer o seu. Agora, não posso diminuir a nota, já que eu falei que vocês podem fazer em grupo e me enviar cada um o seu. Já está no Moodle, sim. A questão é que se tiver um trem errado ali, o que eu falo de reunir o grupo é para um tentar ajudar o outro a não passar erro. Se tiver um trem errado, todo mundo vai errar. E no caso, se cada um fizer o seu, ao invés de só auxiliar um ao outro, não tem como ser igual. É isso que eu estou falando. Quando eu falei em grupo, eu não falei para pegar um arquivo, uma pessoa fazer e enviar para os outros. Eu falei, você trocar ideia entre as pessoas ali, se o desenho estava certo. Porque não é para uma pessoa fazer e passar para as outras copiarem e salvarem em cima. Isso se eu pegar o mesmo arquivo sendo reproduzido desse jeito, aí não vou considerar como atividade feita, não. Cada um tem que fazer o seu arquivo, só auxiliar um ao outro para que não ocorra erro. Mais alguma dúvida?
esse desenho aqui. Teria que fazer só a representação de onde estão os feixes, os tecidos, parênquima, epiderme. Aí tem feixe aqui bem próximo do epiderme, tem fibra ali perto dos feixes. Alguma dúvida a mais ou pode encerrar a reunião? Extrapolamos o período da norma do FMG de 40 minutos. Mas se tiver dúvida, a gente ainda tira. Eu não entendi. Corrigir os trabalhos. Quais trabalhos? Os das lâminas ou o questionário de ponto extra? Então, eu posso fazer um gabarito depois, em cima dessas lâminas, e igual vocês sugeriram de fazer em cima, identificar em cima, eu posso identificar igual nós fazemos quando vamos publicar artigo e colocar para vocês lá. Isso eu posso fazer assim, colocar nessas imagens as setas com as siglas do que tem em cada tecido. Aí eu disponibilizo depois que fechar a data de envio de vocês enviarem o trabalho, eu coloco identificado lá. Aí eu coloco então. É porque isso não na verdade, no semestre passado é porque teve gente que não fez. Eu pedi para fazerem as lâminas, só que eles não fizeram das imagens que eu tinha disponibilizado. Teve gente me entregando lâmina de coisa que não era que eu tinha colocado. E aí eu não pude fazer um gabarito, eu tive que só avaliar em cima do que é que eles me entregaram. Mas como tem gente querendo fazer até identificação em cima, eu posso fazer esse gabarito com a identificação das lâminas, os tecidos, e disponibilizar para vocês sim. O questionário avaliativo, ele vale 5 pontos extras. Eles são questões mais complexas do que as que vão cair na prova. E eles são mais para tentar instigar vocês a uma forma de pensar como que a anatomia, histologia e morfologia ela se comporta nas plantas de acordo com a situação que a planta estiver inserida. Por exemplo, numa condição de estresse, o que vai acontecer com a morfologia, com a histologia da planta. Então eles são mais complexos para vocês treinarem para a prova e tal, o raciocínio de vocês, a capacidade de raciocinar como
a estrutura de estresse de plantas, né? O que acontece com a botânica estrutural, e vai valer ponto extra, sendo que a prova vai ser bem mais... Pode ser, ele é para ser digitado. O questionário eu quero digitado. A prova é toda fechada, são 10 questões fechadas. Cada questão vale 2 pontos. São 4 itens em cada questão, A, B, C e D. E na prova já tem, na hora que você responde depois, ela já te fala qual que é, por que você acertou ou errou aquela questão. Eu não sei se eu coloquei envio automático. Eu sei que eu coloquei que só pode fazer uma tentativa. Antes da retomada do ensino, teve uma aluna, que eu não lembro quem, que tinha começado, nem em qual turma eu lembro, que tinha começado a prova e que aí eu tive que cancelar e mudar as questões. Tive que cancelar a tentativa dela e mudar as questões. Agora, ela está como uma tentativa só, e o envio acho que não está automático não, tem que enviar mecanicamente, você tem que ir lá e clicar para enviar. Então semana que vem a gente se encontra para falar de folha, e se alguém tiver dúvida a respeito das avaliações e dos tópicos de caule e raiz, a gente tira também. Vou colocar o link lá para vocês, então, das dúvidas que a gente as dúvidas que foram sanadas agora. E quem quiser ver a reunião da outra turma, é só entrar lá também no YouTube, que vai ter a turma 1. Essa daqui é a turma 2.